Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Facebook, Instagram do MOC. Boa tarde, estamos começando mais um episódio da websérie Live MOC, através do projeto Bahia Produtiva. O projeto Bahia Produtiva é executado pelo MOC em parceria com o governo do estado através da CAR e é financiado pelo Banco Mundial. E hoje nós temos um tema muito interessante, como vocês podem perceber, né? Hoje nós vamos falar sobre apicultura. E para falar sobre apicultura, nós estamos recebendo, enquanto nosso convidado e participante de hoje, o técnico do MOC, Renilton Carneiro, que é apicultor, né? E também é tecnólogo em apicultura e técnico em agropecuária. Renilton, boa tarde a todos e todas que nos assistem. A gente começa essa live pedindo engajamento a vocês, como vocês já sabem, a gente precisa compartilhar os conhecimentos que são adquiridos nesse processo aqui. Então, convida, compartilha, curte, chama todo mundo, seus amigos, seus familiares, para participar desse momento aqui e interagir com a gente, porque também já nós teremos um momento de interação aqui com vocês. Estamos aqui numa comunidade, né? E hoje Renilton vai trazer para a gente algumas informações muito interessantes sobre como se dão os processos de apicultura no semiárido baiano. Renilton, eu queria já começar para a gente aproveitar, né, esse momento, esse tempo aqui com você, te perguntando quais são as principais ações que são desenvolvidas na área da apicultura no projeto Bahia Produtiva. Boa tarde, Paula. Boa tarde os ACR, os empreendimentos da cadeia de apicultura que estão participando, que os MOC acompanham, né? Boa tarde também os apicultores, os meliponicultores, amigos, pessoas também que não criam abelha, que gostam das abelhas, né? Então assim, Paula, o MOC tem algumas ações, né, dentro do programa do projeto Bahia Produtiva, de acompanhamento a alguns grupos de apiculturas, né, em alguns territórios, né, território de Bacia de Jacuípe, território do Cisal. E dentro dessas ações, né, tem as visitas a campos que a gente faz junto com os apicultores, onde a gente busca sempre trabalhar a realidade deles, né, observando quais são as dificuldades que eles estão necessitando. E também, juntamente, fazendo algumas ações práticas, né, direcionadas nos apiários. Além também das ações que são feitas coletivamente, né, antes da parte da pandemia, que era feita coletivamente junto com os apicultores, né, aquela questão daquela troca de experiência. Bem interessante você tocar no assunto da pandemia. Explica um pouquinho pra gente como é que está a situação dos apicultores e da apicultura nesse momento de pandemia. Veja só, como a Paula já falou, a gente está passando por um período complicado, a questão da pandemia, né? Mas assim, a apicultura ela vem se destacando, né, dentro desse processo. Porque é uma atividade que não acarreta muita aglomeração, ou seja, o apicultor vai na propriedade, quando vai mais do que uma pessoa, ele e o ajudante dele, né? E assim, não traz muita aglomeração. Outra coisa é em relação aos produtos das abelhas, né? Os produtos das abelhas, própolis é o que vem se destacando, todos aumentou mais de 30% o consumo nessa pandemia. Por justamente esses produtos, eles serviram de ajuda, principalmente prevenção, e de fortalecimento do nosso sistema imunológico. E os produtos das abelhas, eles vêm se destacando nesse período complicado que a gente está passando. Muito bem. E aí eu queria que você apresentasse para a gente quais são os temas, né, das cadeias produtivas que você vai apresentar para todos nós aqui. Já queria perguntar a vocês como é que está a questão do som, porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas está tendo uma ventania aqui, né? A gente está num lugar aberto, só na parte da cobertura, mas no lugar aberto. Então, dê um feedback para a gente aqui do som, como é que tá bom? E aí, Renilton, pode então apresentar para a gente, né, esses temas ligados às cadeias produtivas de apicultura que são desenvolvidas no projeto Bahia Produtiva. Então, Paula, veja só, o que é que a gente pensou para essa live, né? Como a maioria dos empreendimentos trabalha com mel, né, que é um produto principal que o pessoal trabalha, a gente pensou em trabalhar alguns métodos, né, para aumento da produtividade do mel, principalmente a questão de troca de cera. Porque a gente fala isso? Porque é uma coisa que a maioria dos apicultores não faz, né? E
é um processo que atrasa muito, diminui muito, principalmente a questão da produtividade de mel. Eu vou pedir só para você falar um pouco mais alto, o pessoal está falando que o seu áudio está um pouco baixo, porque o vento está atrapalhando bastante aqui nesse momento. Aí a gente fala um pouquinho mais alto, né, gente? Que eu acho que aí dá para, mesmo com o vento, vocês entenderem o que a gente está falando. Então, para ter o aumento da produtividade de mel, os apicultores hoje precisam realizar alguns manejos, né? E a gente percebe que tem alguns manejos que a maioria não faz, é manejo simples, né? Principalmente a questão de troca de cera. Então a gente vai apresentar hoje o método. Aqui a gente trouxe a caixa e a gente vai simular aqui uma troca de cera, é um método que a gente chama de demarré, para a questão de troca de cera. E também a gente vai trabalhar sobre a questão do desenvolvimento de enxame. Como o apicultor pegar um enxame, para ele se desenvolver, para que esse enxame chegue no ponto de estar produzindo, estar pronto para produzir mel, né? Então assim, são alguns temas que eu acho interessante, principalmente para o pessoal que não faz, por começar a fazer, né? A gente estamos numa época de inverno, que é uma época assim um pouco desfavorável para a abelha, porque a abelha ela não gosta de frio, né? Assim como os outros animais. Na época de frio, a abelha ela fica um pouco quieta, não trabalha muito como na época do sol. Então assim, a gente precisa estar fortalecendo isso aí. Então assim, Paulo, a troca de cera, como eu já falei no início, é importante para o aumento da produtividade de mel. Então assim, a gente vai começar aqui explicar uma forma que a gente chama de método demarré, que é uma troca de cera, né, onde a gente realiza 99% da troca de cera da caixa de uma vez só, né, utilizando um método simples que qualquer apicultor pode fazer. Então assim, esse é o que eu uso hoje no meu apiário, né, para poder trocar a cera. Então aqui, deixa eu separar essa caixa aqui. Veja só, eu trouxe aqui, né, uma caixa. Consegui reconectar aqui no Instagram, voltou? Gente, tivemos uma rápida pane aqui na internet por conta da ventania, mas o Renilton vai continuar de onde ele parou, explicando a questão da caixa, tá bom? Vamos lá, gente, continuando que eu estava falando da troca de cera, né? A rainha, a gente sabe que a rainha é o coração do enxame, né, da abelha. Então, se a rainha ela tá boa, o enxame vai crescendo, vai estar a cada dia aumentando, né, ainda mais. Se a rainha ficar ruim, o enxame vai diminuir. Mesmo jeito é o que está aqui no ninho, né, na parte do ninho. Se a cera tá ruim, preta, o que é que acontece? A rainha ela vai justamente diminuir a postura e ela não vai pôr ovos em quantidade do que ela precisa para que o enxame continue crescendo. Esse é um grande problema hoje que o pessoal não faz. Muita gente segura aí 2, 3 anos para realizar essa troca de cera do ninho. Então aqui eu trouxe um quadro aqui. Esse quadro é o quadro de melgueira, né? Só para o pessoal entender melhor. O que é que acontece? Chegou a florada, a abelha do apicultor, né, o enxame lá, tá com essa cera toda preta aqui velha embaixo, né? E a florada tá boa, estão começando a... Voltou. Voltou? Pronto. Tá voltando. Mas mesmo assim você fala lá. Mas não manda desligar não. Voltamos, gente, como eu disse pra vocês, não foi aqui sim. agora tá caindo uma chuva, né? Fartura no semiárido. Chuva não é sinal de coisa ruim não, é sinal de coisa boa no semiárido. Como vocês podem ver, fechou o tempo aqui, né? Ou melhor, fartura, chuva. E aí a internet está um pouco instável. Mas a gente vai continuar tentando aqui e Renilton volta a falar de onde ele parou para ajudar vocês. A gente pede a colaboração de vocês aí. Não saiam daí, fiquem com a gente firmes e fortes aqui. Então, gente, eu estava falando sobre a questão da rainha, né? Os apicultores, né? A maioria não troca cera. E a cera de baixo, a parte do ninho, né, tá muito velha, muito preta. E aí o que é que acontece? Na época que a florada tá boa, que tá chovendo, que começa a produzir mel, os apicultores colocam a melgueira em cima. Quando ele coloca a melgueira em cima, a cera que está na melgueira é uma cera nova, né? Nova. E o que é que acontece? A rainha,
ela deixa de pôr ovos embaixo e vai pôr os ovos em cima na melgueira. E isso vai atrasar ainda mais a questão da produtividade. Pensando nisso, nós temos que realizar essa troca de cera. A maioria hoje dos apicultores, muitos trocam a cera por ano, uma vez por ano. E eles trocam, quando eles trocam, ele troca 2 quadros desse aqui embaixo, né? Cerca de 20% desses quadros. Isso ajuda a abelha? Ajuda. Mas nunca vai ajudar como se você trocar todos os 10 quadros, né? Porque vai dar um boom na abelha ainda mais. Então assim, e outra coisa, outra observação, quando o cara troca 2 quadros, o que é que acontece? Ele chega com 2 quadros desse de cera, ele não tem nem a vontade de derreter esse quadro para aproveitar a cera, né? A maioria perde, joga no mato. Então, quando você troca a cera toda de vez, você chega com quantidade, né? E dá para você ferver e você aproveitar para você produzir a cera bruta, né? E vender ou trocar, né? Com outros apicultores. Então assim, a gente vai simular aqui uma divisão. Veja só, o que é que eu preciso para eu fazer o método de marré? Eu trocar esses 10 quadros dessa caixa, né? Eu vou precisar de um ninho sem fundo, né? Porque a gente pode chamar também de sobreninho, né? Vou precisar dos quadros, os quadros de cera, já com cera alveolada, cera de qualidade, já alveolada, prontinha, né? Para poder realizar esse trabalho. Então, o que é que nós vamos fazer, né? Vou fechar de novo a caixa aqui. O apicultor, junto com seu ajudante, né? A gente fala em ajudante porque a apicultura é bom sempre trabalhar em dupla, de 2, que é para um estar com fumegador. Não trouxe o fumegador, mas o apicultor chega no apiário, né? Vai fumegar a caixa antes, né? abrir ela, fumegar para as abelhas descer. É importante estar fumegando sempre por cima, né? Nessa posição, para a fumaça sempre passar por cima. Outra coisa, a qualidade da fumaça também, a gente chama atenção porque muita gente ainda coloca o fogo muito quente, né? no fumigador, acende a fumaça em cima, e aí quando você sopra nas abelhas sai muito quente e aí acaba queimando a abelha, porque a abelha ela tem pelos e acaba queimando a abelha. Então é bom dar uma arrumada bem na fumaça, de preferência a gente usa muito aqui a folha verde em cima no terminal, que é para ajudar a puxar a umidade da fumaça. Pronto, fumegou a caixa, as abelhas desceu. Se tiver com a melgueira, sacode bem para as abelhas todas caírem, né? Aqui nós vamos, com a ajuda desse cavalete, com a ajuda desse cavalete e do outro cavalete, nós vamos usar para a gente colocar esse sobreninho, né? E aqui o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar, a caixa tem 10 quadros, nós vamos tirar 9 quadros desses velhos e vamos deixar só um. Qual é esse um que nós vamos deixar? Nós vamos deixar um quadro que esteja com a cera mais bonitinha. Aqui não tem nada bonito, mas vamos escolher um que esteja mais bonitinho e que esteja com cria aberta, né? Os apicultores sabem o que eu estou falando. Cria aberta é um quadro que tenha ou larva ou ovos, né? E a gente vai escolher um quadro desse para a gente deixar aqui no meio da caixa, né? Porque esse quadro de cria aberta é um quadro que as abelhas vão ficar aqui embaixo, a rainha vai ficar aqui embaixo, e esse quadro aberto, por causa também do cheiro das larvas, vai estar atraindo a rainha para estar ficando aqui por baixo. Então vamos lá. O apicultor, com a ajuda do ajudante, fumega, né? E aqui você vai pegando os quadros, ó, não precisa atrás de rainha nem nada, coisa simples. Vai pegando os quadros, sacudindo as abelhas aqui embaixo e vai colocando aqui
nesse sobreninho, ó. Pode ir tirando, sacudindo todas as abelhas e vai colocando no sobreninho. Vamos lá? Sacudindo, né? Todos os quadros. Vamos deixar apenas um quadro, né? Sacudindo. Mesmo processo. Sacode as abelhas para as abelhas ficarem aqui embaixo, né? Tá terminando aqui. Pronto. Ficou um quadro de cria aberto aqui embaixo. E as abelhas vão estar todas aqui, inclusive a rainha vai ficar aqui embaixo. O que é que eu vou fazer agora? Eu venho com a cera, né? Tá bagunçado aqui, mas com a cera, a lâmina de cera alveolada. E vou completar a caixa, ó. E vou completar essa caixa com cera alveolada. Aqui. Pronto. Pronto. O que é que acontece aqui? Quem ficou aqui embaixo? Ficou a rainha e ficou todas as abelhas, né? Aí o que é que acontece? Deixa eu pegar uma tela aqui, viu? Eu vou utilizar essa tela, aqui é uma tela chamada tela excluidora de rainha, onde essa tela, a gente vai usar ela aqui em cima, ó. Vai usar aqui em cima e a rainha, ela não vai ter acesso a subir para a caixa em cima, né? Então por isso que é importante a tela excluidora nesse processo. Pronto, coloquei a tela excluidora, aí aqui eu venho, ó, com o sobreninho que tá os quadros velhos, ruim, que não presta mais, e vou colocar aqui em cima. Renilton, isso aí que você acabou de fazer tem a ver com a divisão do enxame e essa produção da rainha? Porque a Jomora fez essa pergunta. Renildo, fala sobre a divisão de enxame e produção da rainha. E tem mais uma pergunta aqui, já a gente vai interagir com vocês, mas eu estou de olho aqui na interação, nas perguntas já desse processo. A Nalva também pergunta qual a utilidade da cera depois de tudo isso. Pronto. Veja só, a utilidade da cera na abelha, a cera é como se fosse a base. Por exemplo, a construção da casa não tem a base, a cera na abelha faz a mesma função. É a base para a abelha começar a puxar os alvéolos. Se você for pegar o pessoal que captura a abelha no mato, se você for observar os alvéolos, né, alvéolos é o buraquinho que a gente chama da cera, são menores do que os alvéolos que é construído com a cera, né, com a cera alveolada que é feita justamente para isso. Então a cera serve para ajudar a abelha, viu, Jó? É Jó, né? Ajudar isso, a abelha a puxar mais rápido e também construir já os alvéolos perfeitamente. Vamos lá? Só terminar aqui essa parte do demarré. Veja só. Terminei esse processo, coloquei os quadros velhos para cima e os quadros novos embaixo. O que é que acontece aqui? Aqui em cima vai ficar quadros de cria fechada, né? Já próximo ao nascimento, vai ficar ovos, larvas, tudo aqui. O que é que acontece? Depois de 21 dias que eu fiz esse processo aqui, as abelhas vão nascer todas desses quadros e esses quadros eles vão estar livres para mim retirar daqui e levar para derreter, né? No derretedor. O derretedor tem vários modelos, né? Hoje o pessoal usa mais o derretedor a vapor, que é um derretedor muito bom, que de fato ajuda no aproveitamento maior dessa cera. Veja só, 21 dias eu retiro esses quadros, todos aqui de cima. Esses quadros eles não tem cria mais, não tem crias mais, porque já nasceram, né? Porque as abelhas, elas nascem com 21 dias de vida, as abelhas campeiras, as operárias, elas nascem com 21 dias de vida. Então já é um período que as abelhas nasceu
E aí eu vou lá e eu posso tirar, ó, tudo, levar para eu aproveitar, para eu derreter e fazer a cera bruta. É dessa cera bruta aqui que se faz a cera alveolada, né? Essas que eu coloquei aqui embaixo agora. Então, depois de 21 dias, o apicultor, ele tá com sua cera, né, basicamente trocada. Veja só, esse método para se fazer, depois de 21 dias, eu já posso também tirar essa tela excluidora, né, e colocar a tampa. A caixa já vai ficar sem o seu limite. Uma coisa que é importante, o apicultor, ele precisa analisar qual é o tempo que ele vai fazer isso, né? A gente aconselha fazer isso no tempo quente, no tempo que não tem florada, e alimentar para a abelha se fortalecer, para quando chegar a florada a abelha já está produzindo, né? Agora sim, isso vai do tempo de cada um. Quem não tem tempo, que não queira alimentar a abelha, ele vai ter que fazer num tempo bom. Só que ele vai ter uma perca na produtividade de mel, porque a época que as abelhas estavam fazendo mel, então ele vai ter esse atraso, porque a abelha vai ter que puxar todos esses quadros aqui, né? E o consumo de mel para a produção de cera é alto. A abelha, para fazer 1 kg de cera, ela chega a comer de 7 a 9 kg de mel. Então, esse mel que ela está comendo para construir favos, se o apicultor já tivesse feito isso e oferecido alimentação artificial, ela já está depositando mel para o apicultor. Alguma pergunta, Fábio? Então, foram, por enquanto, essas duas perguntas. Vamos interagir aqui rapidinho, né? Primeiro no Facebook, mandar um abraço para o agricultor familiar Eduardo Emídio, que está nos assistindo, né? Muito obrigada por todo o apoio aqui à equipe do MOC. Também Delfonso Cordeiro diz boa tarde, grande Renilton, esse nos representa, né? A Ariane Eliette diz ótimo método, Renilton. E também um abraço para a Daiane Xavier, que também está nos assistindo. Vamos para o Instagram agora. Deixa eu subir aqui, que tem bastante comentário, muita gente entrando na live. Peço que vocês interajam, mandando perguntas sobre qualquer dúvida a respeito dessa técnica, desse método que o Renilton acabou de nos apresentar, né? José Reis Silva, sempre presente aqui nas nossas lives. Boa tarde. Vaninha, Milena Mendes, Maricelma Carneiro, Vera Carneiro, Lucas William, Isabel Batista, Helena Paula, a própria João Moura, que fez uma pergunta aí pra gente, né? Amaral Rodrigo interagindo, dizendo chuva no sertão é tudo, estamos aqui debaixo de chuva, né? Nessa fartura muito boa. Ariduda também, Eliette Cordeiro, TDH Suíço no Brasil, um abraço para os nossos parceiros também. Tainá de Lima Matos diz, agrega valor, parabéns Renilton pelas informações. Vamos descendo aqui. Magno Carvalho, deixa o menos feio, referente àquilo que você falou sobre o quadro. O quadro, exatamente. Isso. Mais bonito, depois troca ele. Eliane Pave também um abraço. Cofasp entrou também aqui. Todo mundo falando que esse método é top. E aí, muito bom. Todo mundo agradecendo aqui pelas contribuições do Renilton, parabéns, grande Renilton, grande explicação. O pessoal tá pedindo pólen aqui, já tem gente me pedindo para levar mel. Verinha, muito bem. Renilton, quando você vir aqui em Nordestina, eu vou levar você no meu apiário. Olha aí, ó, mais apicultores participando também. Podem também colocar aí as interações de vocês, falar um pouco sobre as experiências de vocês. Margarida Souza está perguntando, Renilton, o que ela faz para atrair as abelhas para as caixas. Pronto. O que é que deve fazer para atrair as abelhas para a caixa, né? Isso a gente utiliza a cera alveolada, né? Se vocês observar, já tem abelhas rondando aqui justamente por causa da cera alveolada. Mas assim, Margarida, para fazer essas capturas, principalmente de isca, que a gente chama, armar as caixas na caatinga, debaixo das árvores para pegar as abelhas, a gente nunca usa uma caixa dessa completa, um ninho completo. A gente usa o que a gente chama um núcleo de 5 quadros, ele é menor, né? E também já existem iscas feitas de papelão, baratas, que você pode armar justamente para atrair esses enxames, né? Também no mercado existem alguns tipos
enxames, né? Mas nada funciona igual a própria cera alveolada de boa. Renilton, Oxente Juliette está perguntando, tá pedindo para você mostrar mais de perto a tela excluidora. Mostra aí pra gente. Chega mais próximo aí, pessoal. A tela excluidora, Liette, a função dela é justamente fazer com que a rainha não passe, já que a rainha ela é maior do que as outras abelhas, né? Então, ela já é feita justamente numa milimetragem que as abelhas, que a rainha não passa. Então, a ideia dela é justamente essa, né? Pôr ela aqui e impedir que a rainha tenha acesso a esses quadros de cima aqui, né? Porque se a gente não colocar a tela excluidora, a rainha vai estar subindo e pondo nesses quadros velhos de novo. Então não tem como a gente fazer essa troca desses quadros velhos todos de vez. Então por isso que é importante a questão do uso da tela excluidora. Tem que se usar. Outra coisa que é importante nesse método, rapidinho, Paulo, que muita gente se perde nesse método, é o que acontece. Quando a gente faz essa troca de cera, coloca essa cera velha para cima e a rainha fica embaixo, ela fica longe das crias, né? E aí o que acontece? As abelhas operárias, elas, em alguns enxames, elas tendem a puxar realeiras para dividir o enxame. Então, se o apicultor faz esse método e ele antes de 10 dias, ele não vai lá fazer uma revisão, o que acontece? As abelhas podem enxamear, né? A enxameação é natural para as abelhas. Elas pegam, nasce outra rainha e acaba dividindo o enxame. Então é importante que se faça uma revisão antes de 10 dias. Por que 10 dias? Porque a rainha nasce com 16 dias, né? Então a lava que vai ser escolhida aqui para puxar a realeira já vai ser lava a partir de 2 dias. Então por isso 10 dias, porque com 10 dias já está perto de nascer essa rainha. Então se faça uma revisão para poder retirar essas realeiras ou aproveitar para fazer uma divisão ou colocar em outra abelha. Temos mais perguntas aqui sobre a tela. A Juliette continua perguntando sobre se acha essa tela para comprar e qual é o distanciamento da grade. E aí a Jomora também faz outra pergunta, né? Ela fala que a tela dela é excluidora, que a tela excluidora dela é de plástico. Se tem alguma diferença com essa sua? Não tem diferença. Tem telas de plástico muito boas aí no mercado, né? Essa tela de arame é uma tela, inclusive, que o programa do Bahia Produtiva, né, os empreendimentos vão receber essa tela de arame, muito boa essa tela, né? Então assim, não tem diferença. O importante é a rainha não passar para cima. E é comercializada, que espaços é possível achar para comprar, né? E também a menina perguntou aqui, a Juliette, qual é o distanciamento da grade? Pronto, veja só, Liette. Existem várias lojas de produtos apícolas, né? A venda. Essa tela de arame, ela tem um valor mais agregado. Se não me engano, está quase R$50 uma tela dessa, né? Uma tela dessa. E aí você pode entrar, tem alguns sites aí, algumas casas de produtos agropecuários que existem, né? Então assim, fazer, digamos assim, tem gente que fala, vou mandar um carpinteiro ali fazer. Eu não aconselho isso porque, de fato, ele não tem como fazer na milimetragem correta, principalmente nesses furos aqui, que se não me engano aqui é 8 milímetros, né? Não tem como se fazer. Então assim, de preferência comprar, né, já pronta. As de plástico são muito boas, fácil de armar, ela já vem dividida em 4 tabletinhas e é muito fácilzinho de armar. Muito bem, vamos para mais interação aqui. Neilton Miranda, Sintraf Serrinha presente. Neuza diz aqui, parabéns para vocês, estou assistindo aqui em Pedrinhas, né? Célia Firmo também, coordenadora geral do MOC, um abraço, está nos assistindo. Jamile Mili, Oliveira Mona, Almeida Ebert. Vamos agora para o Facebook. No Facebook tem mais interação também. Tony Almeida, parabéns amigo. E aí Eduardo Emílio diz, esse sim conhece, por isso me representa. Adriano Lisboa, parabéns Renilton. Um dos principais objetivos dos apicultores é a produção de mel. Queria que você falasse um pouco sobre os outros produtos.
Então aí a gente já pode ir um pouco para falar sobre essa agora parte da produção, né? Vamos lá. A maioria dos apicultores hoje, né, produz mel. Né? A gente sabe que produz mel. E existem outros produtos que também está crescendo muito no Brasil, como a produção de pólen, a produção de própolis. Né? E que assim, o que é que a gente vê dentro da apicultura? Que vai chegar um período que muita gente tem que começar a diversificar. O que é diversificar? Né? É produzir o própolis. Né? Nós temos aí, hoje, com destaque muito grande frente a essa pandemia, a questão do uso do própolis. Né? Porque assim, cresceu muito a demanda, né? Como eu já falei até de início, o uso aumentou mais de 30% o consumo do própolis. E é uma coisa que o apicultor ele pode produzir na época de estiagem. Porque o própolis é uma substância resinosa que as abelhas coletam em brotos de flores, nas resinas das árvores. Né? E para que é que ela usa o própolis? A abelha ela usa o própolis para, como se fosse o detergente de dentro de casa da mulher. Ela usa para poder limpar. Né? Aqui, por exemplo, temos um quadro aqui de cria. Toda vez que nasce uma abelha aqui desse alvéolozinho, a abelha ela propoliza com própolis. Né? Ela higieniza isso com própolis. Né? Então, o própolis ele vem de fato crescendo hoje, principalmente na Bahia, no Brasil, porque o apicultor pode produzir na época seca. Né? Agora, para isso, precisa entrar com alimentação na época seca para poder fortalecer a abelha e a abelha ir buscar, né, o própolis. Já existe também, nós não temos aqui os modelos dos coletores, mas existem os modelos de coletor justamente para que se produza o própolis. Nós temos mais uma pergunta aqui do Magno Carvalho. Renilton, a partir desse método é possível dividir e formar um outro enxame? Veja só, Magno, tem várias formas de divisão de enxame, né? Que a gente pode até falar se o tempo permitir. Se faz a divisão de enxame também, justamente nesse formato aqui, mas eu mesmo particularmente eu não gosto de usar muito esse método, porque quando a gente faz uma divisão de enxame, principalmente de 1 para 1 que a gente chama, pegar a abelha e dividir no meio, maltrata muito a abelha. E aí o que acontece? Tem aquele período para você estar trabalhando com ela para fortalecer de novo. Né? Então assim, se você quiser fazer a divisão nesse método, também pode. Agora, usa a tela excluidora se quiser também, né? Para a rainha ficar, você saber onde a rainha está. Então você pode fazer aqui, ó. Tem 10 quadros aqui embaixo. Você pode subir 5 quadros aqui para cima, 5 aqui para cima, né? Se quiser colocar a tela excluidora, coloca, porque você já sabe que a rainha vai ficar embaixo, né? Se não, você pode deixar sem a tela excluidora e aí à noite você vem, retira esse sobreninho aqui, já carrega com as abelhas, aí tem que preparar o fundo e a tampa, né? E tem que levar para um apiário mais distante, um apiário acima de 1.500 metros em diante, para que as abelhas não retornem para cá. Mas existem outros métodos melhores de fazer multiplicação do que esse, né? Que particularmente eu mesmo faço de outras formas, mas pode se fazer também. Muito bem, o pessoal está aqui agradecendo pelas informações. Jackson de Riachão mandando um abraço para o Renilton. Gisleide Oliveira, Neto Cunha, a Nalva diz muito bom esses esclarecimentos. E aí o Daltinho de Jesus mandou um feedback aqui para você. Já está na hora de trocar essa cera, está muito escura. Tá mesmo. E aí, deixa eu ver aqui no Facebook se tem mais alguma interação. Maria Dalva Oliveira Carneiro, sempre São João de Deus e Chubaía nos assistindo.
E aí a Rai Santos pede que você fale sobre os benefícios do pólen e do própolis para a nossa saúde. Vamos lá. Antes de eu responder a pergunta de Rai, se eu terminar aqui uma coisa que é bem importante nesse método, um detalhe, que o que acontece? Depois de 21 dias, como eu falei para vocês, que a gente retira essa cera velha para a gente levar, para a gente derreter e produzir a cera bruta, ficou um quadro velho aqui, né? Então a gente fez a troca de 90%. O que é que o apicultor deve fazer? Depois que ele tira a tela excluidora, ele pega esse quadro aqui, velho, e ele puxa aqui para a lateral, ó. Ele esconde aqui na lateral. O que é que acontece? Esse quadro tem crias e essas crias elas vão nascer, a rainha não vai ir lá mais, né? Principalmente se você tiver um quadro de mel. Aqui você coloca o quadro de mel antes do quadro de cria fechada, e chegar no quadro de mel, a rainha ela já vai entender, a leitura que ela faz aqui já está chegando no final da caixa, né? Então ela não vai pôr mais colocar ovos nesse quadro, e aí você retira e coloca outra lâmina de cera alveolada. Aí sim você está com 100% de cera, trocou 100% da cera do seu ninho. E essa abelha aqui vai estar top para quando chegar a florada, ela lhe dá, aí vai depender da florada, 40, 60, até 80 quilos de mel, né? Então por isso que é importante hoje a troca de cera. Só uma coisa que os apicultores não fazem, e quando faz a maioria também perde muito a cera porque não aproveita. Beleza? A pergunta de... Aqui, dos produtos, tanto o própolis quanto o pólen, quais os benefícios deles para a saúde? Aí a Célia Firmo complementou a pergunta, né? Renilton, nesse tempo de pandemias, quais os benefícios dos produtos da abelha para a imunidade, né? Nesse combate aí, né, dessa prevenção ao coronavírus? O que é que tanto o pólen quanto o própolis, né, e o próprio mel podem contribuir aí nesse processo? Veja só, o pólen, né? O que é o pólen? O pólen é o alimento das abelhas, né? As abelhas vão ao campo, as abelhas operárias, elas vai ao campo, coleta, né, o pólen e traz para alimentar as larvas. Esse é um alimento principal da abelha. Então o que é que acontece? Os apicultores, né, fazem essa coleta e tem todo o procedimento, todo o manejo para fazer essa coleta do pólen e beneficia e vende, né, para os consumidores. Veja só, quais são os benefícios que a gente tem, os benefícios do pólen, né? Além, como eu falei no início, a questão da imunidade, o pólen ele é rico em proteína, né? E ele tem muitos aminoácidos, né? Dizem que nosso corpo precisa de 22 tipos de aminoácidos, e esses 22 tipos de aminoácidos a gente encontra no pólen apícola. Muito bom, ele ajuda a pessoa ficar nova, né, Ana Paula? Ficar nova, justamente. As pessoas que têm problema hoje de ter filhos, muita gente começa a consumir o pólen e com o período ajuda a recuperar a flora do útero, né? Então assim, fortalece muito. Então o pólen serve para muitas coisas para a nossa saúde, né? Eu tenho minha avó tem 92 anos e ela começou a consumir pólen, ela tem um problema de ressecamento e hoje ela, todo dia, ela defeca no horário certinho, né? Então assim, o pólen ele ajuda a controlar aquilo que o nosso corpo precisa. Então tem gente que come demais, tem gente que come de menos. E o pólen ajuda a recuperar isso aí. Então controla essa parte aí, muito boa. Já o própolis, ele já age mais para o própolis, já que é o extrato do própolis. Eu não trouxe o própolis bruto, mas, né, a gente tem. Ele ajuda principalmente a fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Então hoje, por meio de extrato, o consumo dele é por meio de extrato, né? Extrato que a gente chama extrato de própolis, o pessoal dilui ele no álcool de cereais e ele fica apto para a gente consumir.
como eu falei no início, é um dos produtos que mais está se destacando hoje em frente a essa pandemia, é o própolis. Muito bom. Né? Porque ele ajuda ele como se fosse uma barreira para fortalecer, para impedir principalmente a entrada do vírus no nosso corpo. Hoje também o própolis é muito usado, principalmente para a questão da dengue, né, para o mosquito. Existe uma pesquisa aí, principalmente no Maranhão, que lá tem muita malária, em cima do própolis, que o mosquito, por exemplo, que pica a gente que consome pólen todo dia, a gente não consegue desenvolver esse coisa, porque quando a gente começa a consumir, que a gente começa a suar, ele começa a liberar substâncias pelas glândulas sudoríparas, formadas pelo suor. Então ajuda muito a fortalecer o nosso sistema, principalmente o sistema imunológico. Muito interessante essas colocações, essas informações que o Renilton traz pra gente, ó, sobretudo com relação ao própolis, né, que aumenta e ajuda a gente muito na imunidade. Então vamos consumir o própolis. E aí tem mais uma pergunta aqui com relação à caixa, Renilton, que é o seguinte: o C das abelhas apis diz o seguinte: olá, boa tarde. Já que falou sobre a divisão, gostaria que falasse um pouco sobre a multiplicação de enxames. Gostaria que comentasse em específico da divisão artificial em trecheiros, ou de trecheiros. Pronto. Veja só, multiplicação de enxames, né? A gente preparou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento de enxame, mas está aparecendo sobre multiplicação. Veja só, qual é a minha técnica que eu uso hoje para multiplicar meus enxames? Primeiro, que a multiplicação de enxame é uma coisa que todos os apicultores devem fazer. Ou seja, eu mesmo particularmente, eu não vou capturar abelha no mato mais. Se for em algumas necessidades, se for numa escola, uma urgência, eu vou. Mas os meus enxames são todos produzidos dentro do meu apiário. Veja só, o que é que eu faço? Vou dar um exemplo aqui. Um apicultor, ele está com um apiário e ele tem 10 caixas, 10 colmeias, né? Qual é a forma melhor que eu utilizo e que eu acho para mim que funciona muito bem? Veja só, um apicultor, um exemplo, João, tem 10 caixas. E aí o que é que a gente faz? No início da florada, né? No início da florada, choveu, florou, né? Tá começando, as abelhas estão começando a colocar mel no início da florada. Eu faço essa divisão justamente no início da florada. O que é que a gente faz? O que é que eu faço? Se eu tenho uma caixa que tem 10 quadros embaixo, né? Tem 10 quadros embaixo. Se o cara tem 10 caixas, vai ter 100 quadros nessas 10. Não é isso? 100 quadros. O que é que eu faço? Eu utilizo. Vou fazer de conta que isso aqui é uma... E aqui é uma outra caixa, né? Vocês entendem, tá sem o fundo, sem a tampa. E o que é que a gente faz? Eu faço um planejamento. Por exemplo, julho, mês de julho, dia 1º de julho, eu vou no meu apiário, aí eu pego um quadro, coleto um quadro de cria fechada, né? Cria fechada, cria já operculada, já pronto para nascer, né? Vou lá, utilizo, deixa eu encostar aqui para eu pegar um. Eu preciso, para fazer esse método, uma tela que a gente chama tela de transporte, né? E o que é que a gente faz? O que é que eu faço? Vou no meu primeiro apiário, coleto um quadro desse aqui de cria fechada, já pego junto com abelha, com tudo, né? Abelhas aderentes, abelhas campeiras, vem junto, né? Coloco nessa... Deixa eu tirar aqui, pessoal, coloco nessa caixa, né? Com a ajuda do ajudante. Vou tirando um quadro de cada caixa e vou colocando essa tela excluidora, essa tela de transporte aqui para as abelhas não voar. Veja só. Primeira caixa, tirei um quadro. Segunda caixa, tirei outro quadro. Terceira, outro quadro. Quarta caixa, outro quadro. 5 caixas, 5 quadros. Então aí, se eu tirei em 5 caixas, 5 quadros, eu já tenho um enxame, né, com 5 quadros. Pronto, coletei essas abelhas,
e deixo aqui no apiário mesmo, pode ser próximo, né? Um local fechado. Deixo lá com a tela de transporte fechada 2 dias. Então eu deixo essas abelhas presas 2 dias. Importante, quem não tem rainha vai precisar tirar um quadro de cria aberta, que um quadro que tenha ou larva ou ovo até 2 dias. Né? Por que vai precisar desse quadro? Porque é esse quadro que as abelhas vão puxar uma realeira que vão dar origem à princesa, né? E depois à rainha. Então precisa. Então se eu tenho meu apiário, eu já sei que abelha boa é que eu tenho. Então eu já vou pegar o quadro de cria aberta da abelha que eu sei que é boa, que é produtora de mel, e que ela já vai me dar uma rainha boa também. Né? Então isso é importante. O apicultor já faz essa avaliação lá. Pronto. Dia 1º, eu fui no meu apiário, coletei um quadro nas 5 caixas, fiz uma caixa. Fui lá nas outras 5, coletei mais um quadro de cada uma, formei outro enxame. Então o cara tem 10 caixas e dia 1º ele fez 2 enxames. Isso dia 1º. Há uma pergunta que eu faço, e só para você memorizar. Se eu tirar um quadro desse só, de uma abelha que está forte, no início da florada, vai maltratar o enxame? Não vai maltratar, né? Então eu tiro um quadro, a abelha não vai maltratar a abelha e a abelha vai continuar produzindo. Isso dia 1º eu faço isso. Depois de 10 dias eu volto no apiário e faço mais essas 2 divisões dessas 2 caixas. Né? Dia 10, dia 20 volto no apiário de novo, faço mais 2 divisões e dia 30 volto no apiário e faço mais 2 divisões. Ou seja, o apiário do cara tem 10 caixas, em 30 dias ele fez 8 enxames. Né? Com esse método, sem maltratar abelha nenhuma, né? As abelhas vão continuar puxando cera e produzindo mel, né? Por que 10 dias? Porque 10 dias já é o tempo que esse quadro que eu tirei aqui, eu devolvi com a lâmina de cera velada, então a abelha já puxou e o enxame vai estar a cada dia crescendo. Pronto, então eu tenho 10 caixas, eu produzi 8 enxames em 30 dias. Então assim, é uma coisa que assim, a gente costuma ver os apicultores dizer que tem caixa vazia. Tem caixa despovoada. Tem porque quer. Porque é muito fácil de se propagar. Então assim, a pergunta do amigo, o trecheiro onde você tira 3 quadros de cada uma, né? Eu não faço assim, eu tiro só um e eu vou pegando de cada caixa, vou tirando um quadro e fazendo os enxames. A live tá tão boa que nós temos apenas 10 minutos agora restando, Renilton. Aí temos 2 perguntas aqui que são bem interessantes. A Ariane Eliette fala, né, pediu para você falar um pouco sobre as melhores técnicas de capturar enxames. E aí depois que você falou do própolis, Célia, Gisleide, Margarida, um pessoal aqui tá pedindo pra gente levar tanto o pólen quanto o própolis, né, na viagem, porque todo mundo tá querendo agora consumir aqui. Muita gente tá falando que consome, que realmente é muito bom também. E tem mais uma pergunta aqui no Facebook, que é do Adriano Lisboa, que ele diz o seguinte: o agrotóxico é uma ameaça para a atividade da apicultura. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios da cadeia em relação ao mesmo. Vamos lá. A primeira pergunta é de Adriano, né? Isso. Não, a primeira pergunta foi da Ariane, falando sobre a captura dos enxames. Eu quero só dar um informe, gente, que a gente caiu no Facebook. Então quem tá no Facebook, vem pro Insta, que a gente vai finalizar aqui, certo? É porque como a gente tá com essa instabilidade da internet, agora no Face ele já foi. Veja só, Ariane, como eu acabei de explicar, a forma de multiplicação de enxames hoje é uma forma muito simples, né? Barata, do apicultor tá fazendo diretamente na propriedade. Então assim, não se tem essa preocupação de ficar capturando enxame. Mas assim, a forma de captura de enxame tem várias formas, né? O apicultor tem uma abelha que já está alojada lá no pau, infelizmente tem algumas árvores que precisa cortar, né? Coisas que a gente não aconselha e também já parou muito tempo com isso. E precisa se fazer esse recortar, né? Tirar todos
os favos, retirar a rainha. Então é um trabalho danado, né? Algumas capturas dá, então você tem que ir lá uma ou mais duas vezes ou 3 vezes lá para poder conseguir retirar esse enxame, né? Então assim, o que é que a gente vê que o pessoal ainda faz, digamos assim, de errado no momento da captura, né? No momento que retira os favos para colocar aqui nos quadros, o pessoal, eles colocam de lado aqui, não dá um corte aqui na capa, aqui no favo, para poder a capa entrar aqui dentro do arame e centralizar para ela ficar aqui debaixo desse pau, né? Então assim, o pessoal coloca de lado. Então quando coloca de lado e que você vai juntar o outro favo aqui, não fica o espaço abelha, né? O 9 mm que precisa do espaço abelha para a abelha movimentar. Então isso acaba muitas das vezes perdendo os enxames, porque a abelha não consegue entrar e higienizar, entendeu? Esse é um problema. E uma outra forma boa de captura de enxame é no tempo da enxameação. O que é enxameação? Tem época em cada região que as abelhas elas começam a dividir os enxames, né? Nasce uma nova rainha na caixa e o enxame ele enxameia, que a gente chama, divide. Uma parte vai embora com a rainha velha e outra parte fica com a rainha nova na caixa. Então é o momento da gente armar as iscas, né? Tem vários modelos de isca, como eu já falei, de papelão, né? Isca de 5 quadros, e que essas abelhas elas vão entrar e a gente vai fazer de fato a captura. Muito bom. E sobre a questão da pergunta, né, do Adriano Lisboa, sobre a questão dos agrotóxicos. No que isso influi, né, nessa questão das abelhas? Veja só, Adriano, o que é que acontece? Agrotóxico é problema para a abelha, né? A abelha não gosta de veneno. E o que é que acontece? A nossa região, graças a Deus, ultimamente não é muito afetada por isso. Mas a gente tem uma época aqui, por exemplo, época que chove, que dá largata no capim. Aí o pessoal usa muito agrotóxico. Aí, se a abelha estiver por perto, a abelha que coletar alguma coisa, contamina todo o enxame lá e mata tudo, né? Então, assim, na nossa região a gente não tem, graças a Deus, não tem muito problema com isso. Mas tem regiões aí, conheço alguns apicultores que já perdeu até 60 colmeias de uma vez só, porque o agrotóxico matou tudo. Então assim, é uma coisa louca. O cara que vive, por exemplo, da apicultura e vê 60 enxames morrer, é complicado, porque é o negócio da pessoa ali. Então é muito complicado essa questão do agrotóxico. A gente sabe que a legislação hoje existe, mas quando você vai recorrer, você não consegue recorrer a tempo. Tem mais alguma coisa aí, Paulo? Então, é muito desafiante para nós, a equipe do MOC, realizar essa live em campo, porque por conta da logística, da internet, de tudo isso, gente. Então, a gente agradece a paciência de vocês quando trava, né, a questão do vento, do som, tudo isso. É algo que a gente está buscando formas de sempre melhorar, mas como a gente disse na live de terça-feira, né, esse momento aqui é justamente para, já que a gente não pode vir todo mundo para assistir, né, essa aula incrível que Renilton deu, que a gente veja das nossas casas em segurança. Avisando também que nós estamos cumprindo com todos os protocolos de prevenção para a realização desse espaço aqui. Viemos com a equipe reduzida e tudo isso. E como o próprio Renilton, né, já nos mostra, é muito possível viver de apicultura no semiárido, né, Renilton? A gente já está finalizando já a live, temos alguns minutos aí, e a gente vai finalizar com uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta de muitos que estejam aí na live agora com vontade de se tornar um apicultor, uma apicultora também, porque é viável, né? Sobretudo quando a gente vive de apicultura na perspectiva da convivência com o semiárido. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre que dicas você traz para quem quer começar agora, né, na apicultura. Quais são as dicas de ouro para esse início? E já de antemão agradecer a todos e todas pela participação, pela presença na nossa live, e dizer que amanhã nós teremos outra live também às 12 horas, cumprindo com essa websérie do Projeto Bahia Produtiva, e nós vamos falar sobre agroindústrias e boas práticas de fabricação. Então, Paula, as pessoas, por exemplo, os iniciantes, o que é que a gente aconselha para aquelas pessoas que querem iniciar? Que primeiro eles busquem conhecimento, né, sobre a abelha, sobre um curso, né, alguma formação, porque chegar assim, dizer assim, eu vou criar abelha sem saber de nada,
é perigoso, né? Primeiro que o cara, ele nem sabe se ele é alérgico ou não, e ele pode morrer por causa de uma picada da abelha. Então, eu aconselho, quem queira começar com poucas caixas, de 5 a 10 caixas, né? Ver se ele é aquilo que ele quer mesmo, né? Que ele vai começar a praticar, se ele vai gostar ou não. E a partir do momento aí, ele poder aumentar, né? Por exemplo, um apicultor hoje com 50 caixas, se ele produzir 40 kg de mel no ano, dá 2.000 kg de mel. 2.000 kg de mel a um preço mais ou menos R$7 que está hoje, dá 14 mil. Nossa, É isso? 14 mil reais. 14 mil, a gente dividir por 12, dá mais de R$1.000 por mês. muito bom, Renilton. Gente, tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, Renilton. Obrigada a todos vocês e todas também. Valeu, galera. Desculpa aí se teve algum imprevisto. Foi ótimo.